Olá, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem, uma palavra ao coração dos ouvintes, trazendo algo maravilhoso para nós. A palavra de Deus, vamos direto ao assunto, para sermos concisos no que vamos falar e no que vamos tratar a respeito. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus antigamente, como diz a palavra do Senhor, falou de várias maneiras. Hoje nos fala pela palavra de Deus. Tudo que nós quisermos saber a respeito de Deus e do seu propósito é através da palavra, o verbo. Mas também, na antiguidade, Deus falava ao homem. Se há uma forma de Deus falar ao homem, antigamente, era através dos profetas e de várias outras maneiras. Hoje nos fala pela palavra. Também a maneira e a forma de manifestar-se, aproximar-se de Deus. Havia um meio de o homem aproximar-se de Deus e Deus manifestar-se ao homem. Como antigamente a revelação era o meio pelo qual Deus se aproximava, usava para aproximar-se de seu povo. Era através da revelação. Antigamente, vem falar de muitas maneiras pelos profetas, falamos hoje pelos filhos. Porém, era a revelação que Deus usava antigamente para falar com o seu povo. Por outro lado, por meio do sacrifício, era o qual o povo podia aproximar-se de Deus. Por meio do sacrifício, o povo aproximava-se de Deus. E Deus aproximava do povo por meio da sua revelação, trazendo a sua vontade ao povo. E, através do sacrifício, o povo podia aproximar-se do Senhor, quando sacrificava ao Senhor. A Bíblia diz, lá no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 20, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Também você pode consultar em Deuteronômio 16:16. Ninguém aparecerá de mão vazia. Existem algumas ideias relacionadas ao sacrifício, poucas eu quero compartilhar com você. Muito interessante. Qual o motivo básico do sacrifício? Qual o motivo básico do sacrifício em sacrificar um animal? Qual era o motivo? O motivo básico do sacrifício é a substituição. E sua finalidade, na verdade, é a expiação. Era expiar. Então havia uma finalidade, havia um princípio básico, que era substituir e realizar o seu fim, a expiação pelos pecados. Porque a Bíblia diz que o pecado que é grave contra Deus, porque Deus é santo, como diz Abacuque, capítulo 1, versículo 13, tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então o motivo básico do sacrifício era isso, substituir. Substituição. E, por seu fim, realizar a expiação. Expiar os pecados. Tornar o homem livre e dando acesso ao Pai. Então, o sacrifício, nos aproximava de Deus, uma vez que sua revelação, Deus se aproximava da gente. Então, o básico do sacrifício era substituir algo com a finalidade de expiar, nos dar acesso ao Pai. Ter acesso a Deus. Porque o pecado era grave da humanidade. É grave aos olhos, porque Deus é puro de olhos que não pode ver o mal. A Bíblia diz que o homem que pecar, na verdade, merece a morte. Mas, em seu lugar, olha o que é o que está relacionado ao sacrifício. Em seu lugar, morre um animal inocente. E essa morte cancela ou retira o pecado. Cancela ou retira o pecado.
Então, todo homem que pecar merece morte. Mas em seu lugar, morre o animal inocente, cancelando o seu pecado, tirando o seu pecado. Por isso que a Bíblia diz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que nós precisamos é somente crer, que esse sacrifício nos aproximou de Deus, tirou aquilo que impedia. Porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Não que ele esteja com a mão encolhida para que não possa salvar, ou com os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados. Então, o Cordeiro, esse sacrifício, tirou essa barreira, que parecia intransponível, tirou, e nós podemos nos aproximar do grande Deus. Porque na morte, o homem que pecar, morte. Mas no seu lugar, um animal morreu. Olha o que diz em Levítico capítulo 17, versículo 11. A alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Significa que, portanto, o sangue usado na expiação indica que uma vida foi oferecida por outra. O sangue nada mais é do que um líquido vital. Ele não faz nada por mim em si, não tem outra finalidade, mostrar que é vida. Na verdade, né? O significado dele é tanto simbólico, né? É uma demonstração de que se tirou a vida de um animal inocente para pagar pelos pecados de outro. Não posso idolatrar o sangue por isso. Aí está dando a simbologia de que tirou a vida de um animal, porque ele é vida da carne, então tirou a vida de um animal para sacrificar em benefício de outro. Alguém substituiu alguém. É um sacrifício vicário. Para dar acesso a Deus. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus manifestou esse sacrifício para que o homem pudesse ter acesso a ele. Pudesse ficar livre daquilo que impedia. Na verdade, é que se não fosse o sacrifício, ficaria anulada ao homem, ou negada ao homem, toda a possibilidade do homem aproximar-se de Deus. Porque ele é santo, na verdade. Anularia tudo. Vamos se aproximar. O sacrifício que aproximava de Deus. Né? E a antiga aliança, na verdade, ela seria o quê? Ela seria uma desilusão total. Por mais que o homem se esforçasse para cumpri-la, fracassaria por sua fraqueza moral. Não tem jeito. Por mais que o homem se esforçasse para cumprir, a lei jamais iria cumprir. Na verdade, ninguém teve capacidade de cumprir. Mas o sacrifício é a manifestação exata na época e hoje e da graça de Deus para com os homens. Porque a lei revelava o que? As exigências de Deus e de sua santidade. A expiação por meio do sacrifício manifesta a graça divina que cumpre as exigências de Deus. Cumpre toda a exigência de Deus e nos faz aproximar de Deus. Então, a lei, ela manifestava na verdade, as exigências da santidade de Deus. Para que nós andássemos corretamente, para que o homem andasse corretamente, pudesse aproximar de Deus. Mas já que uma vez isso é impossível. Porque a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Sendo crucificado no madeiro. Ou seja, Cristo nos resgatou da maldição que via por não podermos cumprir a lei. Se nós lermos Deuteronômio, há uma relação de catástrofe, de maldade, de mal que vinha sobre as pessoas, por não poder cumprir a lei. Então, Cristo nos resgatou da maldição que via por não cumprir a lei. Então, o sacrifício, ele fez o quê? Ele cumpriu todas as exigências de Deus. Uma vez que a lei revelava as exigências da santidade de Deus. E por meio da expiação do sacrifício, na verdade,
se manifesta a graça divina sobre nós. Sobre nós. Se manifesta a graça divina. Por isso que Jesus veio e morreu por nós, nos substituiu. É o sacrifício. Aquele que expiou os nossos pecados. Aquele que nos tirou. A lei serviu de aio, serviu de pedagogo para levar o homem até a Cristo. Até que viesse a posteridade que é Cristo. Na verdade. Mas existia exigências de Deus. Somente Jesus cumpriu toda a lei para redimir. A Bíblia diz que ele, nascido de mulher, veio sob lei. Nascido de mulher, sob lei. Então, o motivo do sacrifício é a substituição e seu fim é a expiação. Então, Cristo já pagou o preço por nós, por você. Você basta crer. Bastamos crer somente nessa condição que ele nos deu. Podemos agora nos aproximar de Deus. Temos acesso ao Pai, porque o sacrifício hoje nos deu acesso. Apenas precisamos crer na pessoa de Jesus e em tudo que foi realizado no Calvário. Pai, está consumado, acabou. Por isso que é necessário pregar a cruz, o sacrifício que Jesus fez. Não precisa mais nos sacrificar. Esse sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio eterno de Cristo. Não precisa mais sacrificar nada, porque uma vez sacrificado, pronto, final. Não estou mais debaixo dessa lei, mas sim debaixo da graça de Deus, o qual se manifesta sobre nós. Mas observando a lei. Não matará, não roubará. Porque o cumprimento da lei é o amor, na verdade. Mas eu estou falando de sacrifício. As ideias relacionadas ao sacrifício. O motivo básico do sacrifício, na verdade, é a substituição. E o seu fim é a expiação. E o sacrifício e o sangue derramado simboliza que uma vida foi dada para que outro fosse liberto. E Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos libertos. Tá bom? Fique na paz com Deus e que tire proveito dessas poucas palavras e que venha falar ao teu coração em nome de Jesus.